Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 26 de julho de 2023, 20 horas e 33 minutos, né? Deixa eu anotar aqui para eu não me perder. 20 horas e 33 minutos. Deixa eu ver onde estão minhas canetas, gente. Eu me perco aqui com as minhas coisas. Todos sejam bem-vindos, tá? 20 horas e 33. Eu comecei para não perder a live. Desculpa aí que hoje tá tudo bem bagunçado aqui. Vibra quando somos as primeiras. Gracinha da Valentina. Ai, ai. É isso aí. Ontem eu não pude vir, não tava bem. Não conseguia falar ontem direito. Não por nada, mas é pressão espiritual, tá? Pressão espiritual. A gente tá num momento que parece que não, mas a carga é pesada. Tem horas que a carga fica meio pesada. Mas louvado seja o Senhor, Ele nos dá a vitória, nos dá a condição de enfrentar, tá bom? Ontem, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente é impactada com certas coisas. Descansei sim, apesar, não descansei não, para falar a verdade. A noite inteira foi uma noite muito atribulada, muito sonho. Eu não sou de sonhar, mas essa noite foi bastante. Mas é o seguinte, quando Deus dá o discernimento pra gente de certas coisas, do perigo que vem vindo por aqueles que não aceitam a palavra de Deus como ela é, existe uma guerra no mundo espiritual, entendem? E quando a gente luta por pessoas, a gente luta por pessoas que a gente ama, né? E às vezes não é a família da gente, mas é como se fosse, entende? Então é uma guerra muito grande, porque Satanás sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos, entendendo? E foi o que aconteceu ontem. A guerra ontem foi travada aqui, não foi de brincar, não. Eu e uma irmã aqui, estávamos aqui juntas, e aqui o Senhor nos mostrou algumas coisas, e a guerra começou ali, entendeu? Eu não desanimo não, irmãos, eu não sou de desanimar, mas às vezes o corpo baqueia, entendeu? Às vezes o nosso corpo baqueia, e é onde o corpo sente. Ontem eu não tinha condições nem de abrir a boca, fora de brincadeira. Passei a noite assim, só pela misericórdia, nem orei no grupo de madrugada. Eu pego no celular de madrugada para ver, né, as coisas, mas nem isso eu peguei, não tive coragem. Levantei umas 8 da manhã, mas continuei deitada ainda. Falei, vou ficar mais tempo, porque para o meu corpo recuperar. Mas louvado seja Deus, hoje já foi um dia mais animado. Até terminei. Ai, que bonitinho, ó. Ai, que gracinha, ó. Esse aqui é minhas moedas de troca, ó, aqui, ó. Tô preparando as moedas de troca, tá vendo, ó, paninhos de prato. Vou mostrar pra vocês. Porque tem gente que pensa que... tem gente que pensa que a gente fala e a gente não age. Então eu vou mostrar pra vocês o que Deus mandou eu fazer para ter moedas de troca. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Isso aqui vai ser moeda de troca para os dias que estão chegando, entenderam? Então eu estou deixando preparado, tá entendendo? Aqui, ó. Preparado para esses dias que estão vindo, entenderam? Então, é assim que a gente faz. A gente fala, mas a gente... Não, são tulipinhas, tulipinhas. A gente fala, mas a gente está agindo, entendeu como é que é? Eu não sou, irmãos, de pregar uma coisa, presta bastante atenção. Eu não sou aqui de vir pregar uma coisa e não fazer aquilo que eu estou pregando, entendeu?
Entenderam como é que é? Por que eu tô mostrando isso? Aqui é onde eu guardo, tá? Por que eu tô mostrando isso pra você? Pra você entender, que aquele que tem amor, eu não tô falando que eu não sou das melhores, não, eu sou uma péssima pessoa, tá? Eu sou uma péssima pessoa que tô procurando ter de Deus, que Ele me ajude a consertar esse caráter ruim que eu tenho. Mas uma coisa de para vocês, tudo que eu falo aqui para vocês, eu vivo, entenderam? Quando eu falo para vocês que eu tô lutando pelo povo de Deus, entenderam? Quando eu falo que eu estou lutando pelo povo de Deus, vocês não sabem o quanto. A ponto de eu chegar às vezes a ficar doente. Fora de brincadeira. Não estou falando isso para dizer para você que eu sou. Não, não. Eu só estou dizendo o seguinte: quando você vê alguém pregando a palavra, você observa se essa pessoa luta pelo povo de Deus. Presta atenção. Ou se essa pessoa ela quer só fama, ou se ela quer somente aparecer. Tá? Presta atenção no que eu estou te dizendo. O verdadeiro servo de Deus, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa bem clara: você conhece ele pelo fruto, pela árvore, pelo fruto que a árvore dele dá. Então prestem atenção, saibam diferenciar uma coisa da outra, entenderam? Saibam diferenciar uma coisa da outra. Vocês estão vendo esses fios aqui em cima, ó? Estão vendo isso aqui? Isso aqui está sendo preparado para o tempo que nós vamos passar. Isto aqui está sendo preparado, isso aqui são materiais que eu adquiri para preparação para os últimos dias. Nossa, irmã Ruth, mas artesanato nos últimos dias irmão, tem gente que não vai nem ligar, não vai nem entender o que está acontecendo, mas você precisa ter moeda de troca, e para ter moeda de troca, entendeu? Você precisa ter trabalho, e eu não vou ter dinheiro, mas eu vou ter com que trabalhar para fazer troca. Entendeu? Naquilo que faltar é o que o Senhor fala comigo. Há 6 anos atrás, o Senhor falou comigo que era para eu comprar panos de prato. Que os panos de prato iriam ser minha moeda de troca. E eu fiz, e eu tenho feito isso. Na época eu comprei 150 panos de prato. Alguns eu já troquei. Alguns eu já fiz algumas coisas. Estou com em torno de 80 panos de prato para trabalhar neles para poder trocar, entendeu? E como é que, mas como é que você vai fazer? Bom, primeiro que eu vou fazer com as minhas mãos. Segundo, se eu precisar de tecido para fazer, eu também tenho um estoque de tecido grande. E tem uma máquina que não precisa de eletricidade, é daquelas de pedalar, sabe? Aquela maquininha de pedalar. Então a gente tem que se preparar. Eu tô contando isso para você por quê? Porque faz em torno de 10 anos que eu me preparo para esse momento que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Tá entendendo? Eu vivo faz 10 anos a preparação para os momentos que nós já estamos entrando. Não vamos entrar, nós já estamos neles. Eles agora só estão aparecendo rapidamente, né? Acabei de ver aí um vídeo do do Caco Schwab, né? Do Caco Schwab. Tem maquininha de manivela. A minha é de pedalar, mas tem as de manivela. O Caco Schwab, né? O Caco Bichu, ele diz que vai ser implementado na pele, né? No cérebro, determinadas coisinhas, né? Para que as pessoas possam. A paz do Senhor, gente. Tá entrando a higiene e todos mais. Então, isso tudo é prenúncios, é Deus mandando eles nos avisarem que o tempo do fim chegou e que nós precisamos ficar espertos, entendendo? Nós precisamos estar ligados no trono da graça. Eu não sei se vocês viram, mas hoje foi preso um rapaz, escuta o que eu vou falar. Ele é dono de um canal aí,
que chama Vista.Pátria. E jamais ele pensou em ser preso. E o nominho dele estava lá, escrito lá. Irmãos, nós não sabemos de nada, entenderam? Tá entendendo como é que é? Então, prestem atenção, fiquem alertas. As coisas estão se fechando. Hoje é por aqueles que estão brigando com a política. Amanhã vai ser com aqueles. Boa noite, Aline Coutinho. Amanhã vai ser com aqueles que estarão lendo a palavra de Deus. Entenderam? E você pensa que o meu nominho já não está por lá? O meu nominho de muitos outros já estão por lá. Eu sou a menorzinha, mas a gente fala certas coisas que para eles não é bom, né? Então, fiquemos alertas, fiquemos alertas. Eu não sei se o Bernardo tá aí, Bernardo? Tá mais calmo? Tô orando por você, tá? Por você e pela mamãe. Fica tranquilinho aí, tá bom? No final da live vou orar por você de novo, tá bom? Exatamente, amanhã serão os da Bíblia, exatamente. Aí surgiu lá no grupo, né? Porque a capa da Bíblia que o pessoal adquiriu tem umas simbologias lá, né? Meus irmãos, prestem atenção. A Bíblia que eu comprei, e tô vendo se eu compro outra, tá? Aqui, ó. Essa Bíblia aqui de Jerusalém, ela também tem uns símbolozinhos aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabe? Tá aqui. E eu não vou... Ai, que bom, Djanira, que ótimo, irmã. Deus abençoe. Eu não vou descartar a Bíblia por causa desse pequeno símbolo. Por quê? Porque a tradução dessa Bíblia, ela está mais fidedigna do que a Bíblia da Bíblia dos evangélicos. Tá entendendo? Então, quem comprou aquela Bíblia um pouquinho mais cheia de simbologia, compra um, como é que fala? Compra um, como é que diz, gente? Um contact, tá? Um contact preto. Compra um contact preto, faz uma encadernação bonita na tua Bíblia. Pronto, acabou a simbologia. Mas não tira o que tem dentro dela, porque, infelizmente ou felizmente, Satanás foi muito rápido nas coisas. Ele colocou para um povo que não lê a Bíblia mais fidedigna que existe. E para o povo que lê a Bíblia, ele cortou, foi quase que a Bíblia inteira. Entendeu como é que é? Então, presta bastante atenção. Sejam sábios. Sejam inteligentes, tá? Não fica se pegando com coisinha que não vai levar ninguém a lugar nenhum, entendeu? Se pegue no conteúdo do que nós estamos vendo, entendeu? Eu louvo a Deus por ter comprado. Faz muitos anos que eu já ouvi falar dessa Bíblia, muitos anos. Quando eu estava na igreja adventista ainda. Tinha uma irmã que fazia muito estudo bíblico, ela falava, gente, a Bíblia mais fidedigna que existe é a Bíblia de Jerusalém. E eu ficava com aquilo na cabeça, né? Por que ela tá falando isso, né? Aí quando me deu na telha de comprar esses dias atrás, exatamente, separado o cânon, e Martinho Lutero tirou, né? Martinho Lutero tirou os 5 livros que tinham, né? Que deveria estar na nossa também. Martinho Lutero tirou. Mas... aí o que aconteceu? Quando eu comprei agora, que eu comecei a ler, e que eu me deparei com o livro de Esther, eu fiquei chocada. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, sejam sábios, compra um contact pretinho ou cor de madeira, encapa a tua Bíblia, sabe? Encapa a tua Bíblia e para de ficar levantando, sabe, pelo em ovo. Pelo amor de Deus, para com isso. Sabe, quem gosta de estudar a Bíblia, vai estudar ela e vai encontrar muita coisa. São as mesmas coisas, mas com um palavreado um pouquinho diferente, que dá a entender mais o que precisa entender, tá? Vai encontrar acréscimos, como no livro de Esther, que não são acréscimos errados, é acréscimo que confere com tudo ali, entendeu? Então, para de com esse tipo de conversa, que isso aí não vai levar ninguém para lugar nenhum não, tá? Põe uma capinha lá e cobre toda a simbologia que está lá na frente, tá bom? Então tá, irmãos, antes que eu fale demais e não leia, né? Vamos ler, vamos ver se a gente consegue terminar o livro de... Exatamente, pastor Luiz, temos muitos recursos hoje.
exatamente. Eu queria achar para valer mesmo, era a Bíblia Ortodoxa em português. Eu queria. A Bíblia Ortodoxa em português, ela tem, se não me engano, são de 98 a 102 livros. Eu não tenho bem a certeza, mas é por aí. Eu sei que a Etíope tem 88 livros. A Etíope tem 88 livros, isso eu tenho certeza. A Ortodoxa tem mais. Eu queria ter essa Bíblia, mas eu acho que não sei se tem em português. Eu ainda vou procurar. Mas é isso aí. Vamos então começar a última parte do livro de Enoque, capítulo 91, tá bom? Quem tiver o livro de Enoque aí, abra no capítulo 91. Agora ele vai ser um pouco redundante, mas é interessante ouvir, tá bom? Então vamos lá. Agora, meu filho Matusalém, me chame todos os seus irmãos e reúna para mim todos os filhos de sua mãe, pois a palavra me chama. E o Espírito foi derramado sobre mim. Olha que coisa linda, o Espírito foi derramado sobre mim. Aí a gente lembra de Joel, né, que fala que o Espírito ia ser derramado sobre todos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, porque o Espírito foi derramado em Enoque, e o Espírito também vai ser derramado nos últimos dias, nós já estamos neles, para que eu possa revelar tudo a vocês que acontecerá a vocês para sempre. Olha que lindo. E então Matusalém foi e convocou para ele, para Enoque, todos os irmãos dele, e reuniu seus parentes. E ele falou para todos os filhos da justiça e disse: ouçam, filhos de Enoque, todas as palavras do seu pai, e ouçam a voz da minha boca, pois, queridos, eu os exorto e lhes digo: amem a justiça e vivam com ela. Desculpa, amem a justiça, que tem um acento aqui. Amem a justiça e vivam com ela. E não se afastem da justiça com um coração falso. Nem se associa a uma pessoa falsa, mas vivam na justiça, meus filhos. E ela os guiará pelos caminhos bons, e a justiça será a sua companhia. Pois eu sei que a violência aumentará na terra. Escuta isso. Eu sei que a violência aumentará na terra, e um grande castigo será executado na terra, e toda iniquidade chegará a um fim. Sim, ela será eliminada pela raiz, e toda a sua estrutura será destruída. E a iniquidade novamente será consumada sobre a terra, e todos os atos de iniquidade, de violência e transgressão prevalecerão em um grau duplo. Gente, a gente não está vendo isso? A gente não está vendo isso? Grau de violência, transgressão. Gente, o que eu nunca vi na minha vida, o que a gente está vendo. Eu recebi não, nós todos recebemos as imagens aí, vem dos Estados Unidos, o povo na rua completamente enlouquecido, completamente travado do que? Da opressão maligna, meus irmãos. O Senhor virá com ira e castigo para executar o julgamento na terra. Eu vou ler aqui de novo, ó. E quando o pecado, a iniquidade e a blasfêmia e a violência em todos os tipos de atos aumentarem, e a apostasia, olha isso, e a apostasia, e a transgressão e a impureza aumentarem, um grande castigo virá do céu sobre estes, e o santo do Senhor virá com ira, e castigo para executar julgamento na terra. Presta atenção, irmãos. Naqueles dias, a violência será cortada de suas raízes, e as raízes da iniquidade com engano, e eles serão destruídos abaixo do céu. E todos os ídolos dos pagãos serão abandonados, e os templos incendiados. O que a gente está vendo aí? Os templos incendiados e serão removidos de toda a terra, e eles serão lançados no fogo, e morrerão em ira e em julgamento eterno horrível. Gente, o que a gente está vendo?
Olha aqui, ó. Naqueles dias a violência será cortada de suas raízes, e as raízes da iniquidade como engano, e eles serão destruídos debaixo do sol. Isso vai acontecer. E todos os ídolos dos pagãos serão abandonados, os templos incendiados, e serão removidos de toda a terra. E eles, os pagãos, serão lançados no fogo, e morrerão em ira, e em um julgamento eterno horrível. E os justos despertarão do sono, e a sabedoria será dada a eles. E depois que as raízes da iniquidade forem cortadas, e os pecadores foram destruídos pela espada, serão cortadas dos blasfemadores em todos os lugares, e os que planejarem violência, e os que cometerem blasfêmia morrerão pela espada. E depois disto haverá uma outra, a 8ª semana. 8ª semana. A da justiça, e uma espada será dada, a ela para que o julgamento justo possa ser executado sobre os opressores, e os pecadores serão entregues às mãos dos justos. E no seu término, eles adquirirão casas através da justiça deles, e uma causa será construída para o grande rei, em glória para sempre. E toda a humanidade olhará para o caminho da justiça. E depois disso, na 9ª semana, o julgamento justo será revelado para o mundo inteiro, e todos os trabalhos dos ateus desaparecerão da terra. E será notado que o mundo deve ser destruído. E depois disso, na 10ª semana, na 7ª parte, haverá um grande julgamento eterno, no qual ele executará vingança entre os anjos. O livro de Enoque, ele cita muitos anjos. Boa noite, Sandra. O livro de Enoque fala muito desses anjos. E o primeiro céu passará, e um novo céu aparecerá. Lembra do livro de Apocalipse? Os céus e a terra passarão. Tá lembrado disso? Olha lá. O primeiro céu já passou, a primeira terra passou, eis que tudo se fez novo. E o novo céu aparecerá, e todas as potências dos céus darão 7 vezes mais luz. Todas as potências do céu darão 7 vezes mais luz. E depois disso haverá incontáveis semanas para sempre. E tudo será em bondade e justiça, e o pecado não será mais mencionado eternamente. E agora eu digo a vocês, meus filhos, e mostro a vocês os caminhos da justiça e os caminhos da violência. Sim, eu os mostrarei a vocês de novo, para que vocês possam saber o que ocorrerá. E ouçam-me, meus filhos, e andem nos caminhos da justiça, e não andem nos caminhos da violência. Pois todos os que andam nos caminhos da iniquidade morrerão para sempre. Meu irmão, tem bastante gente nova aí, que eu tô vendo entrar aí, pessoas que eu nunca vi aqui na live. Eu quero dizer uma coisa, nós estamos num período de decisões na vida. Nós estamos num período que nós precisamos olhar para nós mesmos e saber quem nós somos e a quem nós servimos. Nós estamos num período de turbulência, nós estamos num período de apostasia do povo de Deus. Num período onde os reis da terra se movimentam contra o Todo-Poderoso. Um período onde os reis da terra estão jogando as algemas do evangelho. Mas, irmã Ruth, a algema não é alguma coisa que aprisiona? Não. Essa algema não. Essa algema é aquilo que segura o homem para não ir de ribanceira abaixo. Olha que jeito que o mundo está ficando. Olha que jeito que as igrejas estão ficando. Está havendo um cisma, está havendo uma divisão em todas as igrejas da face da terra. Está havendo uma divisão desde a igreja romana às igrejas evangélicas. Reparem se só
quem não quer ver, para não enxergar. Tem pessoas que são da igreja romana e elas estão desesperadas porque elas estão vendo a igreja desmontar. Tudo que elas aprenderam está sendo desmontado. O povo da igreja evangélica do mesmo jeito. Tem pessoas lá dentro que acompanham o ritmo, mas tem outras não, que elas estão apavoradas, elas estão que elas não sabem o que fazer, porque elas têm na mente delas que só ali dentro é salvação. Se você sair daquelas 4 paredes, você não tem mais salvação. Elas têm na mente delas que se elas não tiverem debaixo da cobertura de um homem, elas não podem ser salvas. Elas têm que estar debaixo da cobertura de um homem para que elas possam ser abençoadas, sendo que Jesus disse que ele é o sumo pastor. Nós somos as ovelhas do seu pasto. Eu tenho que estar debaixo da proteção do meu Deus. Eu não tenho que estar debaixo da proteção de ninguém. De ninguém. Ah, irmã Ruth, mas nós temos que... o pastor fulano de tal, ou o irmão fulano de tal, ou fulano de tal lá, diz que a gente tem que estar sob a guarda dele. Não, meu irmão. Nós temos que estar sob a guarda do Senhor dos Exércitos. É lá. Nós aqui somos ovelhas, todos ovelhas. Não existe pastor, nem pastora, nem padre, nem papa, não tem ninguém. Nós somos ovelhas de um pastor. Nós somos ovelhas do mesmo pasto. Simplesmente a única diferença que tem é que tem as mais velhas e as mais novas. A diferença que tem, eu sou uma ovelha velha, bem velha, 60. Então a minha cabeça é um pouquinho mais aberta. Então o que a gente faz? A gente compartilha. A gente compartilha da palavra de Deus. A gente compartilha do que Deus nos ensinou, para que os mais jovens ou que estão começando nessa graça possam entender como é o trabalhar de Deus. Como eu aprendi dos mais velhos. Eu aprendi da minha mãe. Entenderam? Então, meu irmão, você não tem proteção de homem nenhum. Nós temos sim, orai uns pelos outros, mas todos somos iguais. Nós simplesmente comungamos da oração. A oração é para todos, orando uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós compartilhamos os nossos problemas. Irmãos, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. Orem por mim, em nome de Jesus. O que você vai fazer? Vamos orar pela irmã Ruth. Ela está precisando de oração. Vamos orar pelos sonhos Fios Atelier, porque ela está precisando de oração. Vamos orar pela Ninha, 2 irmãos, 2 meninos. É isso que nós precisamos. Mas eu não preciso estar debaixo do pastor fulano de tal, do pastor ciclano, da pastora tal, do reverendo não sei das quantas. E não, eu não tenho que estar debaixo. A única coisa que o Senhor pede é que nós precisamos ter o quê? Respeito uns pelos outros. Respeito pelos mais velhos, pelos nossos irmãos mais velhos, que trazem a palavra, que estão comissionados para isso. Mas eu não estou sob a tutela de ninguém. A minha tutela vem do Senhor dos Exércitos. Estão entendendo? Um irmão pode me advertir, pode falar, irmã, você está errando nisso, cuidado, olha, o Senhor não se agrada disso. E isso é uma advertência de alguém que ama a minha alma. Tá entendendo, meu irmão? De alguém que ama a minha alma. Mas eu, que nem uma vez eu vi uma pastora aqui em Maringá, dizendo que até para viajar tinha que comunicar ela para ser guardado pelas orações dela. Porque se ela não estivesse orando pela pessoa, a pessoa estava na pior. E se acontecesse qualquer coisa, ela falava, tá vendo? Não mandou, não me avisou que ia viajar, não me avisou onde ia. Ela queria saber tudo, a vida da pessoa inteira. Por quê? Porque através disso, ela sabia quanto poderia receber na igreja. Eu tô falando isso porque eu sei o que eu tô falando. Entendeu? É coisa absurda. Exatamente. Eu quero ter alguma coisa, eu vou falar com meu Deus. Senhor, tô precisando disso. Como é que eu faço? Posso comprar ou não?
o que o Senhor acha que eu devo fazer, mas é eu e o meu Senhor. Eu não preciso falar para comedor de arroz e feijão nenhum. Não preciso. Tá entendendo? Isso, controlar, é controle, exatamente isso, controle. Porque sabendo a tua vida, a pessoa sabe mais ou menos quanto você ganha, quando precisar de alguma oferta extra, quanto pode passar na tua casa para pegar. Entendeu? É exatamente isso, meus irmãos, exatamente isso. Isso está caindo por terra. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos vem vindo fazer justiça com todo tipo de apostasia no meio do povo de Deus. Entenderam? O Senhor dos Exércitos vem fazendo justiça com essa pouca vergonha que fazem por aí. Tá? Eu não tenho medo de falar não, tá, irmãos? Eu não tenho medo não. Quem quiser ir falar mal de mim, pode falar à vontade. Fala mesmo, fala. Fala com gosto. Pode falar. Ixi, fale o que quiser. Entendeu? Eu não tenho medo, porque eu fui vítima dessas coisas. Eu sei o quanto eu sofri por causa disso. E agora eu não estou falando isso para todos os pastores, não. Não, eu conheço homens que são de Deus, conheço. Ixi, conheço homens, meus irmãos, que pagam preço de oração, pagam preço de vida com Deus, sabe? Conheço muitos. Hoje em dia, eles até já se foram desse mundo, mas ainda tem aqueles 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Presta bastante atenção. Eu não estou generalizando. Eu estou falando da grande massa. A grande massa que está aí. O Senhor vem vindo e vai pedir conta de tudo isso. Vai pedir conta. O livro escrito por Enoque, capítulo 92. Enoque escreveu esta doutrina completa de sabedoria, que é louvada por todos os homens e sábios de toda a terra, para todos os meus filhos que habitarão na terra, e para as gerações futuras que observarão a justiça e a paz. Não permita que o seu espírito seja incomodado por causa dos tempos, pois o santo e grande atribui dias e todas as coisas. E o justo despertará e caminhará nos caminhos da justiça, e todos os seus caminhos e conversas serão em bondade e graça eterna. Ele será gracioso como justo e dará a ele justiça eterna, e dará a ele poder para que tenha bondade e justiça. E ande em luz eterna, e o pecado morra em escuridão para sempre, e não seja mais visto a partir daquele dia para sempre. Qual é o dia? O dia do julgamento do trono branco. Daquele dia para sempre o pecado vai ser eliminado da face da terra. A morte vai ser eliminada junto com ele. A morte foi tragada pela vitória. Onde você quer estar? Em que lugar você vai estar? Em que lugar você vai estar? Do lado de lá, do julgamento, ou do lado de cá, atrás do trono branco? Onde você estará? Entendeu? Capítulo 93. E depois disso, Enoque iniciou a contar a história dos livros. Presta atenção. E ele disse: com relação aos filhos da justiça e aos escolhidos do mundo, e com relação à pauta da justiça, falarei estas coisas. Sim, eu, Enoque, declararei para vocês, meus filhos, de acordo com o que me foi mostrado na visão celeste, e com base no que eu aprendi pelas palavras dos santos anjos e das tabuletas celestiais. Olha que coisa linda, tabuletas celestiais. Sabe o que eu lembro? Lá de, não sei se é em Abacuque, que diz assim, que escreva numa tabuleta bem grande, que aquele que passar correndo possa ver. Eu lembrei disso daqui. Eu lembro também, quando eu vejo isso, eu lembro das tabuletas que tem no Instagram, né? As tabuletas do Instagram, que as pessoas rolam as páginas do Instagram. E quanto maior você tiver escrito,
mais rápido eles vão ler. Então escreva sempre, Jesus está voltando, acorda, arrepende-te. Escreva, meu irmão, escreva. Não deixa de escrever. Para alertar quem passa correndo, com o seu dedinho correndo, possa ler. E Enoque começou a contar a história dos livros e disse, nasci, olha a história de Enoque, ele falando dele agora, ó. Nasci como o sétimo na primeira semana, enquanto o julgamento e a justiça ainda estavam por vir. E depois de mim, na segunda semana, haverá uma grande maldade, e o engano abundará, e nela haverá o primeiro fim. Isso está falando do dilúvio. E nela um homem será salvo. E depois dela, a iniquidade crescerá. Depois dessa destruição, de novo, a iniquidade crescerá. E a lei será feita para os pecadores, a lei de Moisés. E depois disso, na terceira semana, em seu término, um homem será escolhido como a planta da justiça. E a sua posteridade se tornará a planta da justiça para todos. Quem é isso aqui, irmãos? Isso aqui é Abraão. E depois, na quarta semana, em seu término, visões do santo e do justo serão tidas, e uma lei para todas as gerações, e um cercado serão feito para eles. E depois disso, na quinta semana, aqui eu creio que seja as leis de Moisés, um cercado foi feito para eles. Como que é esse cercado? É o, como é que diz? O povo judeu separado para que Jesus pudesse nascer. Entenderam? E depois disso, na quinta semana, em seu término, a casa da glória e do domínio serão construídos eternamente. E depois disso, na sexta semana, todos que vivem ficarão cegos, e os corações de todos abandonará a sabedoria impiamente. E nela um homem ascenderá. E no seu término, a casa do domínio queimará com fogo, e a raça inteira da raiz escolhida será dispersa. Isso aqui é Jesus. Um homem se acenderá, quer dizer, vai subir, é Jesus Cristo. E no seu término, a casa do domínio, lembra que Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? A casa do domínio queimará com fogo, e a raça inteira da raiz escolhida será dispersa. Os judeus foram dispersos por 2000 anos quase. E depois disso, na sétima semana, uma geração apóstata surgirá. E muitos serão os seus atos, e todos os seus atos serão apóstatas. E no seu término será escolhido o justo da planta da justiça eterna. Nós estamos vivendo isso aqui, meus irmãos. A apostasia do povo de Deus, a qual nunca houve sobre a terra. Para que receba instruções 7 vezes com relação à sua criação, pois quem entre os filhos dos homens consegue ouvir a voz do santo sem estar em problemas? E quem pode pensar de seus pensamentos? E quem está que pode contemplar todos os trabalhos do céu? E quem pode contemplar o céu e pode entender as coisas do céu e ver uma alma ou um espírito e percebê-lo, ou ascender e ver todas as extremidades do céu e pensar nelas ou gostar delas? E quem de todos os homens que poderia saber qual é a largura e a duração da terra, e quem foi mostrada a medida de todas elas? Ou há alguém que poderia discernir o tamanho do céu? E o quão grande é a sua altura, e sobre o que ele é fundado, o quão grande é o número das estrelas, e onde todas as luminárias estão? Preste atenção. E como digo a vocês, meus filhos, Enoque está falando, amem a justiça, caminhem com ela, pois os caminhos da justiça são dignos e aceitação. Mas os caminhos de injustiça serão destruídos repentinamente e desaparecerão. E os caminhos de violência e de morte serão revelados para certos homens de uma geração, e eles se afastarão deles e não os seguirão. Eu digo para vocês, justos,
Não caminhe nos caminhos da maldade, nem nos caminhos de morte, e não se aproximem deles. Pois vocês serão destruídos, mas procurem e escolham uma vida de justiça, e dos escolhidos, e caminhem nos caminhos de paz, e vocês viverão e prosperarão. E guardem minhas palavras nos pensamentos, em seus corações, e não deixe que seja apagada de seus corações, pois eu sei que os pecadores tentarão os homens para fazer com que a sabedoria seja perdida, para que ela não encontre morada e que as pessoas se deixem enganar pelas tentações. Desgraça aos que constroem com a iniquidade e opressão e colocam o engano como fundação, pois serão derrubados repentinamente e não terão paz. Desgraça aos que constroem as suas casas com o pecado, pois os de todas as suas fundações eles serão lançados e pela espada cairão. E os que adquirem ouro e prata morrerão no julgamento repentinamente. Desgraça a vocês, ricos, pois confiaram em suas riquezas e deixarão as suas riquezas. Porque não lembrarão do Altíssimo nos dias de suas riquezas, cometerão blasfêmia e iniquidade, e se preparam para o dia da mortandade e o dia das trevas, e o dia do grande julgamento. Assim falo e declaro para vocês, Enoque dizendo. E ele que criou o derrubará, e para sua queda não haverá compaixão, e o seu Criador se alegrará com a sua ruína. E os justos naqueles dias serão uma repreensão para os pecadores iníquos. Irmãos, quando essa terra aqui terminar, quando as coisas aqui estiverem terminando e que nós vamos encontrar com Cristo nos ares, quando o milênio terminar, nós estaremos atrás do trono branco, sendo testemunha contra todos aqueles que não aceitaram a salvação através de Jesus Cristo. Todos aqueles que praticaram a violência, o Senhor vai colocar aqueles que sofreram a violência de frente com os que praticaram a violência. Eles não vão ter como dizer que eles não fizeram. Não vai ter. Vai ser o julgamento mais justo que a face da terra já teve. Entenderam? Vai ser o julgamento mais justo que a face da terra viu. Entendeu? Prestem atenção. Prestem bastante atenção. Onde você vai estar? Aonde eu vou estar? Em que lado vai ser? Irmãos, tem gente aí dizendo que tá caindo a live. Fecha o Instagram e abre de novo. E volta que aí dá tudo certo. Às vezes é a estabilidade do próprio Instagram, tá? Aqui pra mim tá tudo normal, tá? A luzinha verde tá acesa aqui, tá tudo normal aqui pra mim. Minha internet tá boa. Entendeu? Capítulo 95 diz assim: Ó, o que os meus olhos fossem uma nuvem de águas para que eu pudesse chorar sobre vocês e derramar as minhas lágrimas como uma nuvem de águas, para que eu pudesse descansar de meus problemas de coração. Quem permitiu que vocês praticassem repreensões e maldades? E então o julgamento atingirá os pecadores. Não temam os pecadores justos, pois mais uma vez, aliás, não temos os pecadores justos, tá? Ele está dizendo para nós, os justos, não tememos os pecadores, pois mais uma vez o Senhor os entregará para as suas mãos, que vocês possam executar o julgamento sobre eles de acordo com os seus desejos. Isso aqui é no trono branco.
Desgraça a vocês que fulminaram anátemas, que não podem ser revertidos. A cura estará, portanto, longe de vocês por causa de seus pecados. Desgraça a vocês que praticaram mal para o seu próximo. Para vocês será feito conforme as suas obras. Desgraça a vocês, testemunhas mentirosas. Testemunhas mentirosas, e a vocês que foram injustos, porque morrerão repentinamente. Desgraça a vocês, pecadores, porque vocês perseguiram os justos, porque vocês serão entregues e perseguidos por causa da injustiça, e pesada é o jugo que estará sobre vocês. Essa é a sentença dos ímpios. Capítulo 96. Tenham esperança, justos, porque repentinamente os pecadores morrerão, e vocês terão poder sobre eles de acordo com os seus desejos. E no dia da tribulação dos pecadores, os seus filhos se erguerão, e se levantarão como águias, e mais altos do que os dos abutres estarão os seus ninhos, e vocês subirão, e descerão às entranhas da terra, e entrarão nas fendas da rocha, como coelhos diante dos iníquos, e como sereias suspirarão diante de vocês, e chorarão. Olha o que está escrito aqui, hein? Assim não temam, vocês não sofreram, pois a cura será a sua porção, e uma luz brilhante iluminará vocês, e a voz do repouso vocês ouvirão do céu. Desgraça a vocês, pecadores, pois as suas riquezas o farão aparecer como justos, mas os seus corações os condenam como pecadores, e este fato testemunhará contra vocês, como um monumento dos seus atos maus. Olha que triste isso. Você entendeu isso aqui? Ele está dizendo que aqueles que eles fazem se parecer como justo, mas na realidade o coração não é. Eles vão cair em desgraça também. Desgraça a vocês que trabalham com iniquidade. Olha isso, gente. Desgraça a vocês que trabalham com iniquidade. O que é iniquidade? Perversão sexual. Os filmes, né? Filmes imorais. As novelas imorais. Tudo aquilo que provoca o pecado no homem. Cuidado você aí que vive vendo filmes pornôs, fica vendo pornografia na internet. Toma cuidado. Toma cuidado porque você assiste, você vai ser tido como eles. Ah, irmã Ruth, mas eu não tenho mulher ou eu não tenho homem, eu preciso me aliviar, como eu já vi alguns falando. Aliviar do quê? Aliviar de quê? Você não está se aliviando, você está acrescentando pecado sobre pecado. Transgressão sobre transgressão. E o teu fim vai ser o quê? O fogo eterno. Olha aqui, ó. Desgraça a vocês que trabalham com iniquidade. Engano e blasfêmia. Engano. Mentira. Exato, piadas de duplo sentido. Tudo isso. Blasfêmia. Blasfêmia contra o poder de Deus. Hoje me mandaram um vídeo de um ministro aí, né? E ele dizendo que os cristãos têm que ser banidos da face da terra, têm que ser eliminados. Que o que os cristãos trouxeram para o Brasil? Aí ele foi falando, né? Flor daquele negocinho que é usado na maçonaria, né? LIS. Foi falando do Marcelo CRIVELA e de outros mais. E ele diz que ele teve uma conversa com um satanista e que o Brasil tem que ser regido por Satã para que o Brasil dê certo. Irmãos, a situação é essa daí. A situação é essa.
E que a Bíblia tem que ser banida. Que a Bíblia não trouxe nada de bom. E que sexo tem que ser livre. E que família não tem que existir. Esse é o mundo que eles querem. Esse é o mundo do tempo de Noé. Esse é o mundo de Sodoma e Gomorra. Esse é o mundo de Sodoma e Gomorra. Desgraça a vocês, poderosos, que com poder oprime o justo. Pelo dia de sua destruição está próxima. Naqueles dias, muitos e bons dias virão para os justos, no dia do seu julgamento. De que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Capítulo 97. Acredite, justos, que os pecadores se tornarão uma vergonha e morrerão no dia da iniquidade. Acredite, justos. Eu não lembro o nome dele, mas ele é de óculos, Denildo. Eu não lembro o nome dele. Ele fez uma live com o Poechá. Aquele cara lá do Porta dos Fundos, né? Ele fez uma live, um podcast, não sei como é que chama, com o Boechat. Coisa triste, coisa triste. Aqui, ó. Acredite, justos, que os pecadores se tornarão uma vergonha e morrerão no dia da iniquidade. Saibam, pecadores, que o Altíssimo está cônscio da sua destruição. E os anjos do céu se alegram com a sua destruição, destruição do ímpio. O que vocês farão, pecadores, e para onde vocês fugirão naquele dia do julgamento, quando ouvirem a voz da oração dos justos? Para onde que eles vão? Quando eles ouvirem a voz da pregação dos justos? Falta 9 minutos, vamos ver se eu consigo terminar aqui. Sim, vocês passarão por eles, contra quem esta palavra será um testemunho. Vocês serão companheiros de pecadores, e naqueles dias a oração dos justos chegará ao Senhor, e para você os dias do seu julgamento virão. Boa noite, Cleide. E todas as palavras de sua iniquidade serão lidas diante do grande e santo, e suas faces serão cobertas com vergonha. E ele rejeitará todos os trabalhos que estiverem associados à iniquidade. Desgraça a vocês, pecadores, que vivem no oceano e em terra seca, cuja recordação é má contra vocês. Desgraça a você que adquire prata e ouro em iniquidade. Irmãos, quantos? Vocês lembram daquele filme Diamante de Sangue, ou Brilhante de Sangue? Que conta a história de como é conseguido os diamantes na África? À base de muito sangue. Todo o ouro foi a base da morte de muitos escravos. O Brasil enterrou nessas nossas terras muitos escravos. Aqueles que descobriram, né, entre aspas, que o Brasil já era descoberto há muito tempo, aqueles que vieram tomar posse da terra, jogaram muito sangue inocente aqui dentro. Adquiriram bens com prata e ouro, tirando com iniquidade. Nós nos tornamos ricos com riquezas e temos posses e adquirimos tudo o que desejamos. E agora deixe-nos fazer o que nós projetamos, pois acumulamos prata e muitos são os lavradores em nossas casas. E os nossos celeiros estão cheios como se fosse de água. E como a água, as suas mentiras irão embora. Pois as suas riquezas não permanecerão, mas rapidamente sobem de vocês. Pois vocês o adquiriram tudo em iniquidade, e vocês serão entregues a uma grande maldição. Eu vou abrir outra live, Mônica. Estou terminando esse capítulo. Preste atenção, meus irmãos. Aonde você está? Em que lugar você está? Na iniquidade? Ou você tá... É Diamante de Sangue, né, Crica? É isso aí, é esse filme mesmo.
Ou você está, meu irmão, buscando ao Senhor para limpar as tuas vestes, limpar a tua vida, andar na retidão da palavra? Onde você está? Onde você está? É tudo duro, né? É triste. Mas nós temos que saber que nós vamos ter que rejeitar a nossa própria vida para salvar ela. Nós temos que estar preparados para isso. Irmãos, vou abrir outra live para o capítulo 98, tá bom? Quero ver se eu termino hoje, porque são 108 capítulos no total. Nós já estamos a 10 capítulos do término. Então eu vou fechar essa live e vou abrir outra, beleza? Então tá, até daqui a pouquinho, já tô chegando.